Imagine um mundo onde a vida não precisa do oxigênio que respiramos a cada instante. Um lugar escuro, frio, silencioso, profundo, além da nossa compreensão. Um mundo onde o ar não chega, onde o oxigênio simplesmente não existe. É um lugar que, até recentemente, a ciência acreditava ser inóspito para qualquer ser vivo. E, no entanto, neste reino invisível, criaturas minúsculas e silenciosas desafiam as leis que julgávamos universais. Esses organismos minúsculos, quase impossíveis de ver a olho nu, vivem sem respirar. Eles prosperam em ambientes que esmagariam qualquer forma de vida convencional. A cada segundo, em silêncio absoluto, eles sobrevivem, prosperam e se reproduzem, adaptados a condições extremas que a maioria dos cientistas só podia imaginar em teorias. O que antes parecia impossível, agora é uma realidade comprovada. Quando olhamos para o oceano profundo, vemos mais do que água e escuridão. Vemos um palco para a persistência da vida, uma prova de que a natureza não conhece limites que nós possamos compreender. Cada grão de sedimento, cada corrente de água fria, carrega microcosmos inteiros de vida resiliente. E entre eles surge uma pergunta inevitável: como a vida pode se sustentar onde a respiração, como a conhecemos, é inexistente? O que torna essas criaturas tão extraordinárias não é apenas sua sobrevivência. É a audácia da vida de existir fora dos padrões que acreditávamos universais. Em suas minúsculas estruturas, há respostas que desafiam séculos de biologia tradicional. Elas nos forçam a repensar conceitos fundamentais. O que realmente define a vida? Qual é o limite entre o possível e o impossível? Ao adentrarmos este reino misterioso, cada detalhe revela um mundo invisível à maioria de nós. Sob a lente de um microscópio, sob a observação cuidadosa de cientistas intrépidos, encontramos organismos que respiram a química do sedimento, que vivem de elementos que parecem impossíveis de sustentar uma célula viva. O mundo sem oxigênio deixa de ser um deserto biológico e se torna um laboratório de adaptações extremas, um museu silencioso da criatividade da vida. Enquanto a câmera se aproxima das profundezas, vemos o movimento quase imperceptível de seres minúsculos. Eles se escondem entre partículas de sedimento, longe da luz, invisíveis, mas pulsando com energia vital. Cada gesto, cada respiração química invisível é uma lição de resistência e engenhosidade. Aqui, o conceito de impossibilidade é desafiado a cada segundo. Esta não é apenas ciência, é uma viagem ao desconhecido, uma exploração dos limites da própria vida. Prepare-se para testemunhar o extraordinário. Prepare-se para ver criaturas que redefinem a essência da existência. Prepare-se para perceber que, mesmo nos lugares mais inóspitos, a vida encontra caminhos que desafiam nossa compreensão. Porque no fundo do oceano, onde nenhum oxigênio chega, a vida não apenas existe, ela triunfa. Ela nos mostra, silenciosa e poderosa, que os limites da biologia humana são apenas a ponta do iceberg do mistério da existência. E este é apenas o começo da nossa jornada. No coração dos sedimentos profundos do mar Mediterrâneo, a ciência encontrou algo inimaginável. Criaturas minúsculas, menores que 1 milímetro, que desafiam todas as regras da vida como conhecemos. São os Loricifera, um nome que poucos conhecem, mas que carrega um dos maiores mistérios biológicos do nosso tempo. Estes organismos microscópicos possuem uma estrutura delicada e complexa. Um corpo protegido por uma armadura chamada lorica, que lhes dá nome, e um sistema interno adaptado a condições extremas. Cada célula, cada órgão, cada movimento parece projetado para resistir onde nenhuma outra forma de vida poderia sobreviver.
São pequenos guerreiros do silêncio, invisíveis ao olho humano, mas gigantescos em significado. A descoberta dos Loricifera não foi casual. Cientistas estudavam sedimentos profundos em busca de micro-organismos que desafiassem os padrões convencionais. Quando estes seres foram encontrados, ninguém acreditava no que via. Organismos multicelulares vivendo totalmente sem oxigênio. Até então, acreditava-se que somente micro-organismos unicelulares poderiam tolerar tais condições. E ali estavam eles, minúsculos e resilientes, prontos para nos ensinar novas lições sobre a vida. O estudo desses organismos exige tecnologia avançada. Microscópios de alta resolução, câmeras subaquáticas, sondas capazes de extrair sedimentos profundos sem destruir as frágeis criaturas. Cada passo da pesquisa é uma dança delicada entre ciência e mistério, entre observação e descoberta. Mas o que torna os Loricifera ainda mais fascinantes não é apenas sua sobrevivência, e sim como eles se adaptaram. Diferente de qualquer animal conhecido, seu metabolismo não depende do oxigênio. Eles utilizam processos bioquímicos que parecem desafiar nossa lógica, absorvendo energia de elementos presentes nos sedimentos profundos. É como se cada célula tivesse aprendido a reinventar a própria vida. Ao observarmos essas criaturas, somos lembrados de que a natureza sempre encontra caminhos inesperados. O que julgávamos impossível se torna possível, e o que parecia extremo se torna normal para esses minúsculos habitantes do abismo. Cada Loricifera é uma lição de engenhosidade evolutiva, um pequeno monumento à persistência da vida em condições extremas. E ainda há muito a descobrir. Cada nova amostra traz mais perguntas do que respostas. Quantos outros organismos semelhantes existem? Que outros métodos de sobrevivência extrema a natureza esconde? Se estes seres prosperam sem oxigênio na Terra, o que mais poderia estar esperando para ser revelado nos recantos mais escuros e profundos do nosso planeta? A cada descoberta, a ciência se aproxima da verdade, mas o mistério persiste. Os Loricifera nos desafiam a expandir nossa compreensão do que significa viver. Eles nos lembram que a vida, mesmo minúscula e silenciosa, tem força, engenhosidade e mistério além da nossa imaginação. Porque, no silêncio absoluto dos sedimentos profundos, esses organismos nos mostram que a vida não precisa de oxigênio para existir. Ela precisa apenas de adaptação, persistência e tempo, e talvez de uma dose de mistério para nos inspirar a continuar explorando. Para compreender a grandiosidade dos Loricifera, precisamos mergulhar no ambiente onde eles vivem. Um mundo totalmente desprovido de oxigênio, um abismo silencioso, onde qualquer outra forma de vida seria rapidamente consumida pelo destino. Este é um reino extremo, onde a pressão é esmagadora, a escuridão é absoluta e a sobrevivência parece impossível. O sedimento do fundo do mar Mediterrâneo esconde segredos que apenas os mais minuciosos estudos científicos conseguem revelar. Camadas de partículas acumuladas por milhares de anos formam um tapete denso, onde micro-organismos e minúsculos animais habitam. Neste ambiente, cada grão de sedimento é uma estrutura vital. Cada corrente de água traz elementos químicos que alimentam formas de vida desconhecidas. E entre estas camadas, os Loricifera encontram seu lar. A ausência de oxigênio significa que todos os processos que sustentam a vida na superfície não funcionam aqui. Respirar, como nós conhecemos, seria inútil. Mas a vida, em sua engenhosidade silenciosa, encontrou soluções alternativas. Aqui, no escuro absoluto, os Loricifera prosperam, utilizando métodos bioquímicos que ainda desafiam a compreensão da ciência moderna.
Imagine um mundo onde a luz do sol nunca penetra, onde as correntes frias carregam partículas invisíveis que sustentam ecossistemas inteiros, onde a química do sedimento substitui a respiração e cada célula aprende a extrair energia de fontes que jamais imaginaríamos. É neste mundo extremo que a vida prova sua capacidade de adaptação, ensinando-nos que os limites da biologia são muito mais flexíveis do que supunhamos. Cada passo dentro deste ambiente revela mistérios silenciosos. Microcanais nos sedimentos servem de caminho para os Loricifera, enquanto partículas microscópicas de matéria orgânica fornecem nutrientes essenciais. A vida aqui é invisível aos olhos humanos, mas intensa em seu funcionamento. Cada organismo é uma obra-prima da evolução, moldada para sobreviver onde a morte parece inevitável. E ainda mais impressionante, este mundo sem oxigênio não é um deserto de vida. Pelo contrário, ele é vibrante, complexo e cheio de adaptações extraordinárias. A ausência de oxigênio não significa ausência de vida, significa uma nova forma de vida, silenciosa e resiliente, que nos força a reconsiderar a própria definição de existência. Enquanto exploramos esse abismo invisível, somos lembrados de nossa própria ignorância. O que julgávamos como limites absolutos para a vida se mostra apenas uma visão parcial. Os Loricifera, minúsculos e silenciosos, caminham entre partículas de sedimento como se fossem os guardiões de um segredo que a Terra levou milhões de anos para revelar. Neste mundo extremo, a vida nos ensina sua lição mais poderosa. Sobreviver não é apenas existir, é adaptar-se, inovar e prosperar onde ninguém mais ousaria. E assim, no silêncio absoluto do fundo do mar, aprendemos que a vida é mais resistente, mais engenhosa e mais extraordinária do que jamais poderíamos imaginar. No silêncio absoluto do sedimento, onde nenhum oxigênio circula, os Loricifera revelam seu segredo mais extraordinário, um metabolismo que desafia tudo o que conhecemos sobre vida animal. Eles não respiram como todos os outros seres multicelulares. Eles não dependem do oxigênio para extrair energia e ainda assim prosperam. Cada célula desses organismos minúsculos é uma fábrica bioquímica adaptada a condições extremas. Ao invés de utilizar oxigênio, os Loricifera extraem energia a partir de compostos presentes nos sedimentos, como sulfatos e outros elementos químicos. É uma dança invisível de moléculas, uma troca de energia silenciosa que mantém cada organismo vivo, em movimento, crescendo e se reproduzindo. Imagine um sistema interno tão eficiente que consegue aproveitar elementos que nós, seres humanos, jamais consideraríamos fontes de energia. É como se cada célula tivesse sido redesenhada pela evolução para viver onde a morte parecia inevitável. A ciência, por anos, acreditou que a vida multicelular não poderia existir sem oxigênio. E ainda assim, ali estão eles, desafiando teorias, desafiando expectativas, desafiando o próprio limite da imaginação. Este metabolismo único não é apenas um truque biológico, é uma obra-prima da adaptação evolutiva. Cada molécula absorvida, cada reação química é otimizada para sustentar a vida em um ambiente que para qualquer outra criatura seria mortal. Ao observarmos o funcionamento interno desses organismos, percebemos que a natureza nunca se contenta com soluções comuns. Sempre há caminhos alternativos, sempre há formas de vida invisíveis, sempre há algo mais profundo para descobrir. Mas o mais fascinante não é apenas como eles sobrevivem, é o que isso significa para a nossa compreensão da vida. Se formas tão complexas podem prosperar sem oxigênio na Terra, então os limites da biologia, tal como conhecemos, não são absolutos.
Cada descoberta desse metabolismo silencioso nos leva a questionar antigas certezas, a reavaliar conceitos e a imaginar possibilidades além do que conseguimos enxergar. O Loricifera nos mostra que a vida é resiliente, engenhosa e incrivelmente adaptável. Mesmo no mais profundo deserto sem oxigênio, a energia circula, a vida pulsa e cada organismo se torna um exemplo vivo de que o impossível é apenas uma questão de perspectiva. E enquanto a câmera nos leva para dentro de uma célula, visualizando fluxos invisíveis de energia e interações químicas silenciosas, entendemos que estamos testemunhando não apenas a sobrevivência, mas a reinvenção da vida. Uma vida que se recusa a depender do que julgávamos indispensável, que encontra caminhos alternativos e que redefine a cada instante os limites da existência. No reino dos Loricífera, o oxigênio é desnecessário. O que importa é a adaptação, a engenhosidade e a persistência. E é nesse segredo silencioso do metabolismo que aprendemos a lição mais profunda. A vida não segue regras rígidas. Ela cria suas próprias leis, invisíveis, silenciosas, mas poderosas. Enquanto os Loricíferas são talvez os mais conhecidos entre os animais que prosperam sem oxigênio, eles não estão sozinhos neste reino extremo. O fundo dos oceanos e os sedimentos mais profundos escondem uma diversidade impressionante de organismos capazes de sobreviver em condições que desafiam toda a lógica humana. Existem protozoários, micro-organismos multicelulares e até algumas formas de vermes minúsculos, cada um com adaptações extraordinárias. Eles toleram a ausência de oxigênio, utilizando reações químicas alternativas para gerar energia. Alguns utilizam sulfato, outros dependem de nitratos e outros ainda recorrem a processos bioquímicos que só agora começamos a compreender. Mas os Loricifera se destacam. Diferente da maioria desses organismos, que são microscópicos e muitas vezes unicelulares, eles são multicelulares e complexos, demonstrando que a vida pode evoluir e prosperar sem oxigênio de formas que a ciência tradicional jamais imaginou. Esta distinção é crucial. Ela mostra que a adaptação extrema não é apenas um fenômeno de micro-organismos primitivos, mas uma estratégia que organismos mais complexos também podem dominar. A existência desses animais anóxicos abre novas portas para a biologia e a astrobiologia. Eles nos fazem perguntar: se a vida pode existir em tais condições aqui na Terra, o que impede que formas de vida similares existam em outros planetas, luas geladas ou oceanos subterrâneos do nosso sistema solar? Cada descoberta desses organismos é um lembrete de que o universo pode estar repleto de vida em lugares que julgamos impossíveis. Além disso, o estudo desses seres nos revela a incrível flexibilidade da evolução. A vida não se limita a um único caminho. Ela explora alternativas, cria soluções engenhosas, desafia limitações químicas e físicas. Cada animal anóxico é uma lição silenciosa de persistência, engenhosidade e resiliência. Uma prova de que a natureza nunca se contenta com respostas simples. Enquanto os cientistas coletam amostras e observam esses organismos em laboratórios avançados, cada detalhe é um convite à reflexão. A vida, mesmo em sua forma mais simples, pode surpreender, desafiar paradigmas e expandir nossa compreensão do que é realmente possível. E assim, mesmo que pareçam invisíveis e minúsculos, esses animais anóxicos carregam consigo lições gigantescas. Eles nos lembram que a sobrevivência não depende de oxigênio, mas de adaptação, engenhosidade e da capacidade de transformar limitações em oportunidades. No silêncio profundo do oceano, entre sedimentos e sombras, a vida continua, invisível,
mas extraordinária. E cada descoberta nos aproxima da compreensão de que os limites do possível são muito mais amplos do que jamais imaginamos. A descoberta dos loricífera e de outros animais capazes de viver sem oxigênio não é apenas um fato curioso da biologia. É um ponto de inflexão que desafia décadas de conhecimento científico e nos força a repensar os fundamentos da vida. Por séculos, acreditou-se que o oxigênio era indispensável para qualquer forma de vida multicelular. Respirar era sinônimo de existir. E, no entanto, essas criaturas provam o contrário. Elas nos mostram que a vida pode evoluir caminhos inesperados, prosperar em condições que a lógica humana consideraria impossíveis e explorar fontes de energia que escapam ao entendimento comum. O impacto dessa descoberta vai além da biologia. Na astrobiologia, por exemplo, abre portas para imaginar vida em lugares antes considerados estéreis. Se organismos complexos podem sobreviver sem oxigênio na Terra, por que não em oceanos subterrâneos de luas geladas como Europa ou Encélado? Cada loricífera encontrado é uma evidência silenciosa de que a vida, em seu sentido mais amplo, não conhece fronteiras definidas. Além disso, essas pesquisas podem transformar a biotecnologia e a medicina. Estudar como esses organismos geram energia, se adaptam a ambientes extremos e mantêm a vida sem oxigênio, pode inspirar novas soluções para a preservação de células, criação de tecidos artificiais e até produção de energia em condições adversas. A ciência muitas vezes caminha entre certeza e mistério, e os loricífera nos lembram que o desconhecido não é um obstáculo, mas uma oportunidade. Cada detalhe de seu metabolismo, cada adaptação silenciosa, cada movimento invisível entre os sedimentos, é uma lição sobre criatividade biológica e resiliência evolutiva. Ao contemplarmos esses organismos, percebemos que os limites que imaginávamos para a vida são apenas reflexos de nossa própria experiência restrita. A natureza, em sua vastidão, não se prende a regras humanas. Ela encontra alternativas, explora possibilidades e desafia constantemente o que acreditamos ser absoluto. E assim, a ciência enfrenta um dilema fascinante. Aprender com o invisível, estudar o minúsculo e compreender que cada descoberta é um portal para mistérios ainda maiores. Porque se a vida pode prosperar sem oxigênio, então o que antes julgávamos impossível torna-se apenas o começo de uma jornada de descobertas que ainda nem começamos a explorar. No fundo, os loricífera e seus companheiros anóxicos são mais do que curiosidades científicas. Eles são símbolos da engenhosidade da vida, lembretes de que o universo é mais vasto, mais surpreendente e mais cheio de possibilidades do que qualquer teoria humana poderia prever. Enquanto contemplamos os loricífera e outros organismos anóxicos, somos convidados a refletir sobre algo muito maior do que a biologia, sobre a própria natureza do mistério e da vida. A ciência, com todo o seu rigor, nos fornece respostas, mas o universo, em sua vastidão, nos apresenta perguntas ainda mais profundas. O que é a vida? É simplesmente respirar, metabolizar, reproduzir-se? Ou é algo mais sutil, mais resiliente, que encontra maneiras de existir mesmo onde julgávamos impossível? Ao observarmos esses pequenos habitantes do sedimento, percebemos que a vida não é limitada pelo que entendemos. Ela é infinita em criatividade, engenhosidade e adaptação. Cada loricífera que flutua silenciosamente no fundo do mar é um lembrete de que a vida transcende nossos conceitos e expectativas. No silêncio do sedimento, eles nos ensinam que a existência não depende de conforto ou convenção. Ela depende de engenhosidade, de resiliência e da capacidade de explorar caminhos invisíveis. Esta filosofia científica nos leva a uma compreensão mais profunda.
O universo não está aqui apenas para ser compreendido, mas para nos desafiar a expandir nossas percepções. A vida, em suas formas mais extremas, é um convite à humildade. Nos lembra que mesmo com todos os nossos microscópios, laboratórios e teorias, ainda estamos apenas arranhando a superfície da compreensão do que é realmente possível. E talvez a maior lição desses organismos anóxicos não esteja apenas na biologia. Ela está na maneira como a vida nos inspira a questionar, explorar e imaginar. Se criaturas invisíveis e minúsculas podem prosperar em um mundo sem oxigênio, então tudo ao nosso redor, desde os oceanos mais profundos até os cantos mais remotos do cosmos, pode conter segredos ainda maiores, esperando para serem revelados. A ciência, então, se torna também uma filosofia: observar, aprender, admirar e, acima de tudo, reconhecer que o desconhecido não é um inimigo, mas um mestre silencioso. Cada descoberta é um lembrete de que a vida é mais vasta, mais resiliente e mais surpreendente do que nossas certezas humanas podem abarcar. No fim, o mistério dos Loricífera nos ensina a mesma lição que a filosofia antiga. A vida não é apenas sobre existir, é sobre adaptar-se, inovar e florescer nos lugares mais inesperados. E é nesse silêncio profundo, invisível e eterno que percebemos que o mistério não é um obstáculo a ser resolvido. É a própria essência da existência. Cada mergulho no oceano profundo é uma viagem ao desconhecido. Cada sedimento coletado, cada amostra microscópica revela um mundo que permanece invisível à maioria, mas que pulsa com vida em formas que a ciência só começou a compreender. Os Loricífera e outros organismos anóxicos nos desafiam a imaginar realidades que antes julgávamos impossíveis. Em cada camada de sedimento, cada grão microscópico, há um ecossistema oculto, uma teia silenciosa de vida que sobrevive sem oxigênio, prosperando em condições extremas que testam os limites do que entendemos por existência. Explorar esse mundo exige coragem, paciência e tecnologia avançada. Submersíveis equipados com câmeras de alta resolução, sondas capazes de penetrar sedimentos densos e laboratórios subaquáticos se tornam extensões da curiosidade humana, ferramentas para desvendar segredos que o oceano guarda há milhões de anos. Mas a exploração não é apenas científica, ela é também filosófica. Cada descoberta nos confronta com nossas próprias limitações, nos força a questionar velhas certezas e a reconhecer que o desconhecido não é vazio, mas pleno de possibilidades. A vida, mesmo na forma mais minúscula, ensina-nos sobre resistência, engenhosidade e adaptação. E enquanto os cientistas registram cada detalhe, cada movimento microscópico dos Loricífera, percebemos que estamos testemunhando algo maior do que nós mesmos. Estamos observando a própria essência da vida reinventando-se, desafiando fronteiras e demonstrando que mesmo nos ambientes mais extremos, a existência encontra caminhos. Cada nova amostra traz mais perguntas do que respostas. Quantos outros organismos desconhecidos habitam o fundo do mar? Que outros mecanismos invisíveis sustentam a vida em condições extremas? Se esses seres prosperam sem oxigênio, que outros segredos a Terra ainda esconde, esperando para serem revelados? Explorar o desconhecido é mais do que uma busca científica. É um ato de humildade, de admiração e de reconhecimento de que o universo é muito maior, mais complexo e mais surpreendente do que nossas teorias podem abarcar. Cada Loricífera encontrado é uma janela para o mistério, um lembrete de que a vida sempre encontra uma maneira, mesmo quando tudo parece impossível. E assim, enquanto a câmera desce lentamente entre os sedimentos, iluminando partículas invisíveis e criaturas quase imperceptíveis, sentimos a grandeza da descoberta.
O desconhecido deixa de ser uma fronteira distante. Ele se torna um convite para aprender, explorar e maravilhar-se com a engenhosidade da vida. Enquanto emergimos das profundezas do oceano, levamos conosco mais do que conhecimento científico. Levamos lições que transcendem a biologia, que tocam a essência da vida e da existência. Os loricífera e os outros organismos anóxicos nos lembram que o impossível é relativo, que limites são apenas desafios esperando para serem superados. Estes seres minúsculos, invisíveis a olho nu, prosperam onde nenhum oxigênio chega. Eles vivem, crescem e se reproduzem em silêncio absoluto, transformando o que julgávamos inóspito em um lar próspero. E é justamente aí que encontramos o maior ensinamento. A vida não depende das condições ideais para florescer. Ela depende de adaptação, persistência, engenhosidade e coragem para existir mesmo diante do desconhecido. Ao observar o funcionamento microscópico de cada célula, ao testemunhar cada movimento silencioso no sedimento profundo, percebemos que a vida é resiliente além da nossa imaginação. Ela encontra caminhos invisíveis, soluções que escapam à nossa lógica, e ensina que a sobrevivência é apenas o começo de algo muito maior, a capacidade de reinventar-se e prosperar. Esses pequenos organismos nos inspiram a repensar nossa própria existência. Se a vida pode prosperar sem oxigênio, se pode se adaptar às condições mais extremas, então nós também podemos encontrar força em meio às adversidades, soluções em meio a obstáculos, caminhos onde outros só veem barreiras. A ciência nos revelou o invisível. A natureza nos mostrou que os limites são relativos. E o oceano profundo nos lembrou que há beleza, engenhosidade e mistério em cada forma de vida, por menor que seja. Cada loricifera, cada partícula pulsante no sedimento é um monumento silencioso à persistência da existência e à engenhosidade da vida. E assim, ao fecharmos este capítulo da exploração científica, carregamos conosco a mensagem final. A vida é extraordinária, resiliente e surpreendente. O invisível não é vazio, é pleno de mistério e sabedoria. E aqueles que se dispõem a observar, aprender e admirar, encontrarão, mesmo nas profundezas mais escuras, luz, significado e inspiração. Porque no fim, os seres que prosperam sem oxigênio nos ensinam algo que transcende a biologia, que a vida, em sua essência, é capaz de superar qualquer limitação, florescer em qualquer ambiente e desafiar todos os limites que julgamos absolutos. Se você ama descobrir os segredos escondidos do universo e da vida, inscreva-se agora e faça parte dessa jornada de mistérios e descobertas. Deixe seu like e compartilhe sua opinião nos comentários juntos. Vamos explorar cada enigma que a ciência ainda guarda.